Olá, olá, olá! Então aí uma live nessa segunda-feira, quase 11 horas da noite, depois de um dia aí de trabalho, de atendimento, de faculdade, no curso de psicologia, tantas atividades, mas eu parei aqui nessa live para poder falar um pouco sobre uma questão que me aconteceu. Olha só, como psicólogo, a gente acaba sendo aí abordados nos diversos ambientes, os mais diferentes possíveis aí na cidade, no dia a dia. A gente está andando na rua, as pessoas, ou está numa conversa mais informal e alguém descobre que você é psicólogo e sempre faz aí uma consultazinha. E é sobre isso que eu quero falar aqui, mas eu quero falar sobre os divos e as divas no trabalho, que é uma pergunta que me veio aí esses dias. Enquanto o pessoal continua, né, o pessoal está chegando aí, a informação aqui do meu Instagram, que ele está comunicando às pessoas que eu estou ao vivo aqui. Normalmente esse horário 11 da noite, né, nem sempre a gente está ao vivo. Mas então, olha só, eu quero falar então sobre essa experiência do divo e da diva no trabalho. Então, como eu estava falando, às vezes a gente está aí num ambiente, como aconteceu no ambiente de supermercado, um empresário de uma empresa aí de médio, grande porte na minha cidade, Governador Valadares, me reconhece quanto psicólogo e me faz lá essas consultas aí de última hora. Não tem nenhum problema com isso, obviamente a gente não está ali fazendo nenhuma análise em si. Mas olha só, ele me perguntou o seguinte: eu tenho no meu trabalho uma diva e um divo e está muito difícil conviver com eles. O que eu faço? E aí eu vou trazer aqui qual é a figura desse divo e dessa diva, que são comportamentos. Muitos desses comportamentos é o que a gente vai chamar em algumas abordagens da psicologia como os comportamentos estriônicos, né? Aquele comportamento que ele vai além da vaidade, ele está sempre aí numa euforia muito grande, mas o foco é que todo mundo esteja se curvando aí às beldades do divo e da diva. Para a empresa, para os empresários, o que eu costumo dizer é o seguinte: enquanto o divo e a diva estão sendo produtivos para você, nenhum problema, dá até para poder levar. Agora, produtividade e equipe disfuncionalizada por causa dos comportamentos dos divos e das divas, e olha só, com todo carinho e respeito, não são só as mulheres que têm aí esse comportamento de diva, os homens também têm esse comportamento aí de divo e esse comportamento de diva no trabalho. Mas o que é na prática esse comportamento? Esse centralismo na figura de alguém que não apenas se acha melhor do que o outro, mas que ela quer ter uma contemplação como se fosse aí um artista do trabalho, um artista do trabalho que quer aplausos. E aí a grande pergunta que a gente faz aí quando o gestor, né, o proprietário de uma empresa traz a pergunta, né, psicólogo, o que eu faço com o meu divo, que minha diva no trabalho? Ele faz a característica lá das atividades e a minha fala, mesmo sendo uma fala no supermercado, a minha fala é essa: se o divo e a diva estão sendo produtivos, dá para levar. Mas agora, esse comportamento estriônico do divo e da diva está incomodando aí os pares, os colegas de trabalho. Eu preciso organizar tudo isso. Mas de onde vem, então, esse comportamento disfuncional do divo e da diva? Como que a gente pode identificar isso? Eu costumo dizer, e a gente tem hoje os instrumentos da psicologia, principalmente na psicologia comportamental, que é verificar, através de análise de diagnóstico de perfil comportamental, em quais os tipos de cenário uma pessoa com esse comportamento histriônico pode ter esse comportamento acentuado pelas próprias circunstâncias, pelas próprias contingências ali da empresa. E a minha pergunta para esse empresário foi o seguinte: o que vocês fizeram
para que esse divo e essa diva pudesse ter esse comportamento de ser divo, né? Eu estou tentando um verbo aqui, mas não consegui fazer um neologismo aqui para poder falar desses comportamentos. Então, olha só, a gente precisa ver, a gente tem como ver isso hoje na seleção, no recrutamento dessas pessoas, quando a gente faz aí a checagem de perfis comportamentais relacionados ou adequados para a estrutura da cultura da empresa onde nós estamos, onde se está e aonde essa pessoa vai entrar. Independente aí da qualificação, da competência, e vale a gente dizer que as questões relacionais, elas representam hoje 85% das capacidades de desenvolvimento e de absorção de uma pessoa no seu ambiente de trabalho. Apenas 15% ou são as competências técnicas, são as habilidades técnicas, mas as habilidades relacionais, elas são mais de 85%, mostram aí as pesquisas. Mas vamos voltar aí para o comportamento do divo e da diva no trabalho. Eles são histriônicos, eles querem ser o palco de tudo e que tudo se centralize neles. E aí a gente começa, num determinado primeiro momento, esse divo, ele já chega a esse espaço já com um status que a própria seleção, o recrutamento pode ter levado essa pessoa. E acontece também, e hoje, sem usar aí os instrumentos da psicologia comportamental para poder identificar, olha, eu tenho um perfil comportamental, eu tenho um perfil psicológico, e esse perfil psicológico em cruzamento com os outros perfis psicológicos que eu tenho na minha equipe, vai dar problema. Quais são esses problemas? Um desses problemas pode ser aí o comportamento de divar no trabalho, né? Eu inventei aqui, estou tentando aí, se alguém souber um neologismo aí para divo e diva no trabalho, me manda aí que eu vou falar aqui, tá bom? E vou dar o crédito. Então, olha só, esse comportamento, ele pode tanto ser reforçado pelo ambiente do trabalho, no momento em que eu vou lá, começo a adorar essa pessoa, ou esse comportamento, ele é tão forte nessa pessoa que ela já chega lá mandando ver e garantindo aí esse espaço de adoração a ela. Então, se torna uma pessoa intocável e mais do que isso, ela quer o tempo todo que o foco de todo mundo seja não só para ela, mas que tenha uma referência, uma referenciação. Ela precisa ser adorada, reverenciada pela equipe. Quando isso começa a se tornar algo disfuncional, algo que sai do controle, que começa ali na relação, né, irritar, arranhar os movimentos das pessoas, tem alguma coisa que precisa ser feito. Mas o que eu estava falando aqui, que esse comportamento de divar no trabalho, ele pode ser identificado com uma seleção, com um recrutamento que olhe perfis comportamentais em relação aos perfis comportamentais que eu tenho aqui na empresa, que eu tenho no meu ambiente de trabalho, e hoje com os testes da psicologia comportamental a gente consegue fazer essa identificação. E muitas vezes é a minha orientação aí para as empresas, é a minha orientação quando estou dando supervisão para os psicólogos que estão trabalhando em recrutamento e seleção de pessoas, para as pessoas que trabalham nos departamentos de RH, é o seguinte: eu olho, né, as habilidades e competências, ok, mas e o perfil psicológico? Ser divo e ser diva no trabalho, que é um folclore, mas é um fato real, né, que eu fui abordado aí, talvez seja o comportamento disfuncional menos oneroso emocionalmente para todas as pessoas. Mas olha só, outros comportamentos também podem ser selecionados para o ambiente de trabalho. E esse é o grande trabalho hoje da psicologia comportamental, quando a gente entra para definir numa seleção que tipo de perfil comportamental que eu vou precisar ter diante da equipe que eu tenho e, mais do que isso, diante da cultura da empresa. E a gente tem aí diversos trabalhos que podem ser feitos. Um trabalho com a liderança, que selecionou essa pessoa,
ok? Para poder entender esses perfis, se é possível uma adaptação desse perfil e uma modificação desse comportamento, e lembrando que todos os comportamentos são aprendidos, então os divos e as divas aprenderam esse comportamento, e se eles tiverem agora reforçadores, no ambiente de trabalho, eles só vão crescer. Deixa eu cumprimentar o pessoal que está me cumprimentando aqui. Muito obrigado. Gente, muito obrigado aí. Aninha, olha só quanto tempo. Sheila Furbino. Muito bacana, tá, gente? Então, olha só, se a empresa ela fortalece ou ela reforça, como a gente diz na psicologia comportamental, esse comportamento, daqui a pouco isso vai dar trabalho, isso vai dar problema. O que eu quero dizer aqui é que a gente pode fazer uma seleção melhor de perfil comportamental. Habilidade e competência é questão sine qua non, sem a qual não dá para entrar para exercer um trabalho profissional em qualquer situação. E é muito mais fácil, né, a gente selecionar alguém aí com testes de habilidades e competências, mas é muito mais difícil a gente identificar o perfil psicológico que gera comportamentos disfuncionais e que acabam atrapalhando a relação das pessoas na empresa. Uma coisa que eu falo para os gestores, que vai ter um momento que se você não consegue fazer esse rearranjo aí das contingências da sua empresa, você vai precisar caminhar com essa pessoa para um outro lugar. Dizer para ela, olha, tá tudo bem, mas aqui todos precisam ter a mesma referência, todos aqui têm o mesmo brilho. Aí é muito mais do que, eu fico com essa pessoa aqui porque ela me dá resultado. Então, o quanto que se torna disfuncional para a equipe ter uma pessoa dessa forma aí, os divos e as divas no trabalho. Agora, a gente precisa trabalhar melhor as nossas seleções, os nossos recrutamentos e fazer diversos diagnósticos de comparação de perfis adequados para a equipe que a gente tem. Vamos falar aqui rapidamente, né? Eu não quero fazer... Tem aí um reality acontecendo, né? O BBB, o Big Brother. A despeito de todo o discurso aí de etnias, de classe, de gêneros, né? Do artista, do fracassado, do artista não fracassado, enfim, do pobre, do negro, todas essas coisas que vocês veem aí nesses reality shows, né? Esses comportamentos que representam um discurso de aceitação. A gente tem aí representações diversas de comportamentos ali no BBB, de discurso, mas olha só, para dar o resultado que o programa quer, esses perfis de comportamentos, eles foram previamente selecionados para atuarem ali de uma maneira que represente aquele resultado que o programa quer, independente do discussão aí, né, das ideologias, do mimimi, enfim, né, dessa porcaria de mimimi. Vamos seguir aqui, mas não é disso que eu quero falar. Olha só, assim como um programa como esse consegue selecionar o perfil psicológico, as pessoas para os resultados que elas querem ter, a empresa também pode selecionar as pessoas de acordo com o cenário da sua cultura e principalmente em respeito às pessoas que estão ali já dentro de uma jornada. Mas há momentos também que a gente precisa tratar as pessoas internamente para saber se elas estão ficando muito doídas, muito sofridinhas, né? Porque chegou alguém que se destaca mais. Tem que ver que grau de adoecimento ou que grau de identificação desses adoecimentos também o divo e a diva do trabalho faz despertar nas pessoas de algo que estava ali meio camuflado. Então a gente faz checagem de perfis, de identidade psicológica para a produtividade através e por meio do comportamento. É um meio disso tudo aqui, mas para poder dizer que o seguinte, o perfil comportamental do divo e da diva pode ser qualquer outro perfil comportamental
destrutivo para uma equipe e muitas vezes até uma liderança forte se vê com seu trabalho comprometido justamente porque fez uma escolha de perfil comportamental psicológico inadequado para a sua empresa e para o seu trabalho. O bom disso é que a psicologia comportamental nos ajuda a trabalhar previamente, conhecendo esses perfis comportamentais, como essas pessoas vão agir nos ambientes que eu estou ali com ele. Então, ou eu modifico o ambiente, ou eu modifico ali as estruturas, as contingências, ou então, tchau, 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 tchau para o diva e para a diva. Fila anda para gente que é competente também, mas que quer só referência. E a gente faz aí essa mistura, mas a gente faz essa adequação para conseguirmos aí os melhores desempenhos de personalidade, os melhores desempenhos aí de perfil comportamental. E é isso que as empresas precisam hoje. E mais do que isso, cada funcionário, cada trabalhador, cada pessoa que dedica a uma empresa precisa conhecer o seu perfil comportamental até para se colocar diante dos divos e das divas aí. Gente, então eu queria falar sobre isso. Tem uma brincadeira dos divos e das divas aqui, mas isso é muito sério e pode ser destrutivo. Vamos checar perfil, vamos fazer análise diagnóstico de comportamento com projeção de perfil diante de cenários. Então, a psicologia comportamental, essa é uma das atividades que eu gosto muito de fazer e serve para outras áreas da nossa vida também. Deixa eu ver quem está aqui. Daniel falou que é quase um Pedro Bial. Daniel, vou divar aqui agora e vou falar que é mais do que um Pedro Bial. Kissila Mafra, olha só, minha ex-aluna, que ganhou um joinha bacana. Lorena Cabral, muito obrigado. Dr. Webster, olha só, pessoas mal resolvidas. Mas aí se ela tem um foco ali, né, Dr. Webster? Essas pessoas mal resolvidas, se elas têm uma luzinha a mais ali, esse mal resolvido da vida, ele parece como uma força. É um pouco disso mesmo. Gente, olha só, um beijo para vocês. Daqui a pouco ainda já estou em casa. Tarde, né? Mas eu precisava falar isso com vocês aqui. Um abraço, uma segunda-feira abençoada, beijo no coração e que Deus abençoe a vida de vocês.